Olá, meu nome é Ricardo, eu sou psicólogo e eu vou tentar responder, pelo menos um pouquinho, uma velha questão que tende a estar muito relacionada com a temática da autoestima, né? E mais especificamente, né, a baixa autoestima. Bom, antes de eu dar início a essa minha fala, né, eu gostaria de ressaltar aqui que os autores que eu vou trazer, né, que me ajudaram a construir o meu pensamento, não necessariamente que o que eu vou dizer é do jeitinho que eles disseram, tá? Mas sim uma construção minha, tá? Uma leitura minha a partir desses autores. Bom, dito isso, né? é, Pensando aí de uma forma mais geral, né? Uma forma mais ampla para poder responder essa pergunta, né? A gente pode pensar na questão da espécie, né? Que ao longo da nossa história evolutiva a gente foi se organizando e se estruturando enquanto seres sociais. E aqui pensando a ideia de estrutura, que sim, tem uma rigidez, né? Mas não que próximo de uma ideia de essência, de algo vai ser assim para sempre, mas de uma estrutura que pode ser reformada, que pode ser ampliada, que pode ser refeita, que pode ser acrescentada novas coisas, ou seja, que pode ser modificada, transformada, tá? Então, a gente vai se estruturando enquanto seres sociais, né? Então a gente vai se reunindo em grupinhos, muito provavelmente para sobreviver naquele período, né? E aí, né, para a gente poder se relacionar, né, nesses grupinhos, a gente vai criando as leis, as regras, as normas, para poder viver em sociedade, né? Então ali os primeiros grupos, os grupos primitivos que vão se desenvolvendo e vão chegando num cenário que eu já quero chamar mais atenção, que é o nosso cenário atual, né? Para dizer sobre esses mecanismos aí dos discursos do outro, né? E aí pensando na criança, né? No seu primeiro ano de vida, né? Que aí pensando um pouquinho com o Winnicott, né? Ele vai dizer de uma criança não integrada, né? De uma não integração. E o que isso quer dizer? Quer dizer que essa criança não tem noção de sujeito, noção de um eu, noção de um todo, de que ela é alguém, né? E que isso vai precisar ser construído. E quem vai ajudar ela nesse processo de construção? Ora, é um adulto que supostamente já passou por esse processo e tem, né, já melhor construído uma noção de sujeito, uma noção de si, uma noção de quem é, né? Uma noção de eu, né? Então, né, geralmente, né, é a figura materna, né, a mãe, né, mas esse papel, esse lugar não é exclusivo dela, né, mas sim de um adulto, né, que vai tomar a responsabilidade, né, de ir com essa criança por esse processo, né, então ajudar a criança a passar, né, a se integrar, né, por esse processo de integração. E como isso vai acontecer nessa interação com esse outro? Horas, olha que narizinho lindo, que boquinha linda, olha essa mãozinha. E aí a criança vai pegando o nariz do outro. Ah, esse é o nariz do papai, ah, esse é o nariz de tal, esse é o seu narizinho, essa é a sua mãozinha. Então, e a criança vai começando a discriminar os sons, o narizinho. Opa, esse narizinho é meu, essa boquinha é minha, essa mãozinha é minha. Então eu sou aí alguma coisa que juntando tudo isso e ela vai começando a ter noção de si e do outro, né? Reconhecendo esse outro também, né? Reconhecendo a si como inteiro e o outro como inteiro também nessa relação, né? Então, e aí também há questões de questões mais físicas, há também afetivas, né, no sentido de que essa criança vai começando a ter noção de que o mesmo que acolhe e dá o alimento é quem frustra, né, e a frustração também dado ao cuidado, às medidas aí, a ideia de que estamos falando de uma criança no seu primeiro ano de vida, mas a frustração também é importante para essa criança já começar a lidar com isso, né? Mas então aí ela vai começando a desenvolver também um sentimento de culpa, ou seja, para que ela possa se integrar, é importante o que o Winnicott vai dizer de um ambiente suficientemente bom, de um ambiente facilitador, não perfeito, suficientemente bom, satisfatório, né? E o que é necessário para esse adulto poder proporcionar esse ambiente é o que o Winnicott vai teorizar como holding. E o que é o holding? É um conjunto de cuidados, né? Que novamente vai desde de cuidados mais físicos, de segurar, né?
essa criança, como segurar essa criança, alimentar essa criança, se alimenta essa criança. Há questões mais afetivas, né? Esse segurar tem desejo, tem carinho, enfim, né? Então, desde o físico, as questões físicas, as questões emocionais, né? E aí você vai ajudando a criança a passar pelas fases que o Winnicott também vai dizer, que num primeiro momento é de dependência absoluta, ou seja, essa criança, esse outro ser pequenininho aí, para sobreviver e sobreviver mesmo enquanto um ser vivo, ela precisa do outro, né? Que dê alimento, que, enfim... Então, aí se vai sendo feito de forma satisfatória, né, suficientemente boa, essa criança vai de uma fase de dependência absoluta para uma dependência relativa, e a terceira fase que é rumo à independência, né, porque a gente nunca vai ser independente do outro, né, ser humano, se tornar humano é interagir com outro humano, né, então essa construção é feita junto com o outro, então a gente nunca vai ser independente, vai ter pessoas que vão lidar melhor e precisar menos dos discursos do outro, né? Mas a gente nunca vai ser completamente dependente do outro, porque viver em sociedade enquanto espécie, o espécie social que nos tornamos, não tem como não se relacionar com o outro. E aí, né, pensando também no pior cenário, para dizer um pouquinho sobre isso, né, o Winnicott vai dizer de uma desintegração, né? E aí o que é essa desintegração, quando não tem esse ambiente suficientemente bom? A criança ela vai ativar mecanismos de defesa muito primitivos para justamente proteger esse eu, né? Essa noção de que ele vai chamar de verdadeiro self. E aí vai se instalar um falso self nessa criança. E aí né, vai se constituir, né, se estruturar personalidades, por exemplo, como a do borderline, mas enfim. E aí, nessa criança vai crescer e aí vai passar para uma fase que ela já vai ter mais independência, né? E também vai surgir muito fortemente a questão da linguagem, porque a linguagem agora não vai ser só mais tão concreta no sentido de sons e coisas do tipo, mas vai ser também uma interação simbólica, né? E aí, para isso, eu vou precisar dizer um pouquinho aqui de uns conceitos, de uma linha de pensamento que é chamada de esquizoanálise, a partir de pensadores como Deleuze e Guattari. Lembrando que é uma leitura minha desses autores, tá? Então aí eles vão trazer os conceitos de componentes de subjetividade, produção de subjetividades, modos de subjetivação. E o que é isso? Componentes de subjetividade são os discursos que existem aí, né? Que são produzidos nas relações com o outro. Então, o que eu estou querendo dizer com o discurso? Estou dizendo, por exemplo, do discurso do amor romântico, né? Que você precisa de um outro para ser feliz, você precisa da outra metade da sua laranja. Discursos de estudar é importante, né? Discursos das princesas da Disney, né? Mulher é uma princesa, vai ser a cuidadora, vai cuidar de casa, desde aí vão aparecendo as princesas mais guerreiras, até chegar em discurso das mulheres independentes. Mulher tem que ser independente, não tem que depender de homem. E daí você vai imaginando todos os discursos que há aí socialmente, né, produzido, né, ali, né, com o outro, e a gente vai pincelando esses discursos e vai vestindo eles como se fossem roupas, né? Porque o nosso interno é formado pelo de fora, o nosso mundo interno se dá pelo de fora. Então a gente vai pincelando esses discursos e vai vestindo esses discursos, e isso dá, né, consequentemente, no que é chamado de modos de subjetivação, modos de existir e se comportar no mundo, modos de ler esse mundo, modos de sentir esse mundo, de vivenciar esse mundo, esses discursos que a gente vai vestindo, que a gente vai fazendo, que a gente vai se deixando constituir por eles, né? Então, aí temos a criança, né, agora com uma relação aí com a linguagem simbólica, né, e aí muitos adultos vão dizer que já é uma troca mais satisfatória, porque agora pode conversar, né, mas essa criança é um ser extremamente curioso, um ser extremamente questionador, tudo quer saber, tudo quer tocar, e aí vai do adulto estimular
e entrar na brincadeira, querer brincar com essa criança. Ou querer brincar mais ou menos, ou querer brincar pouco, ou querer brincar nada e ainda, não brincando nada com essa criança, produzir ali com ela discursos que vão gerar a longo prazo nela sofrimento, né? Discursos tóxicos. Você só dá trabalho, você só me dá despesas, você não faz nada direito, larga de ser burra, você é teimosa que nem sua tia. Você tinha que ser que nem fulano, tinha que ser que nem seu irmão, tinha que ser que nem a filha da fulana, tão comportadinho, tão obediente. Você tem que ser X e não Y. Vão começando os discursos, né, de certo ou errado. E aí essa criança vai pincelando, porque ela está num processo de construção de si mesmo, de quem ela é, né? E aí ela tá num ambiente que os discursos dizem que família é tudo, mãe ama acima de tudo, eu tenho que fazer tudo pela família. Opa, a família que deveria me amar tá dizendo que eu sou burra, tá dizendo que eu não sou boa, tá dizendo, tá me botando medo, sabe? Não tá reforçando os meus comportamentos, aí eu ter coragem e experimentar as coisas. E aí essa criança vai ouvindo isso e vai, né, vestindo esses discursos. E aí ela vai para a escola. Né? E até então ela estava num ambiente mais restrito, né, de discursos e valores ali mais familiares, mais de amigos mais próximos, e ela entra na escola, onde a diversidade de discursos, de valores é muito maior, e aí essa criança vai ter que aprender a lidar. Porque qual que é uma das principais funções da escola? É a transmissão de um conhecimento acumulado e produzido por quem? Por humanos, né? Claro que ali é um conhecimento mais acadêmico, embora a escola tenha que dialogar também com os discursos do senso comum, os discursos informais, né? Mas, novamente, são mais discursos que vão aparecendo para essa criança. E aí, né, aí mais figuras de autoridade, né, que vão dizer o que é certo ou errado, que o seu modo de pensar, que o seu modo de ser vale 8 e não 9, vale 6 e não 10, né? Então, eu ganho um bom, mas o meu amiguinho ganha um muito bom, mas o meu outro amiguinho ganha um ótimo, então ele é ótimo, eu sou só bom. Então eu sou só 6. Então eu tenho que ser que nem o meu amiguinho, que é 10. Mas eu tenho dificuldade para ser que nem o meu amiguinho. Eu tenho dificuldade, não é fácil para mim ser que nem ele, né? Porque a gente vai pincelando as coisas aí por fora, mas a gente tem que entender que é um processo singular também. Por mais que o outro esteja ali, é um filtro singular. Então não existe uma regra. Cada pessoa, né, cada criança vai vivenciar, vai se deixar afetada tanto na qualidade, na intensidade, na quantidade, de forma muito distinta dos outros, né? Então, mas vai se estabelecendo mais discursos de o certo e de o errado, a resposta certa, a resposta errada, a resposta mais certa da resposta mais errada. Claro que não dá para generalizar, claro que vai ter educadores que vão fazer holding e proporcionar um ambiente suficientemente bom, né, que vai entender que a escola não é um lugar só de uma transmissão passiva do conhecimento, né, de colocar o aluno num lugar de passividade, de apenas memorizar e reproduzir esses discursos. Não, vai criar um ambiente que vai sim apresentar esse conhecimento de uma forma que permita ao aluno apreender esse conhecimento e produzir algo novo, construir algo novo a partir daquilo, né? O que o John Dewey vai dizer, né, é ensinar a criança a ter o hábito de aprender, né? E aí essa criança vai para a adolescência, e aí a adolescência vai ser mais complicada ainda. Os discursos dirigidos ao adolescente vão ser muito mais agressivos, né?
Porque o adolescente é o dito popularmente como rebelde, né? E aí a gente tampa os olhos e não quer ter a paciência, a sensibilidade de perceber que esse adolescente está passando por muita coisa, desde questões, sim, do emocional, do psíquico, mas também questões muito, questões biológicas, hormonais, né? É um outro corpo, então é um luto do corpo infantil para um outro corpo que agora já tem aspectos sexuais, então é, é tudo um outro mundo e tudo muito intenso, né? E aí o adolescente vai querer confrontar muito mais o outro ali, né? Porque na infância a criança é um pouco mais obediente, então mais passiva, de certa forma. Ela vai receber esses discursos de forma mais é, como, quase como um HD, mas não tanto, né? Dependendo ali de se essa criança é estimulada a ser mais ativa, mas geralmente o que acontece é de uma maior passividade. O adolescente ele vai querer confrontar, porque ali mais ainda ele já vai tendo uma consciência maior e se questionando quem eu sou. Olha, o processo de noção de si, de construção de si ainda não terminou e nunca vai acabar, mas nunca acabou. E agora esse adolescente, né, os seus processos de maturação, as suas potencialidades, habilidades estão mais refinadas. Agora ele já consegue questionar quem eu sou. Eu sou isso mesmo que todo mundo disse até agora. Enfim, e aí vai entrar um confronto muito grande, né, entre esse adolescente, os pais, entre a escola e aquela noção que eu falei de holding lá, de cuidado, vai se dissipando, porque aqui agora ele já é adulto, ele já tem que ter responsabilidades, ele já não é mais uma criança, né? Então vai dando mais carga para esse adolescente, mais do que ele deveria carregar, do que ele pode suportar, né? E isso não vai melhorar no mundo adulto, isso vai continuar no mundo adulto profissional também, quando a gente começar a trabalhar, né? Embora você vai ouvir os discursos contraditórios, como os nossos pais lá, você tem que ser X, mas você vai ver o seu pai fazendo Y, daí você quer que a criança faça X, né? A criança também vai perceber o contraditório, e o contraditório, não, a empresa que você está vai dizer, não, a gente vai te ajudar a você se desenvolver, a você crescer e tal, não, mas chega no real é a metodologia do se vira, né? E aí vai ser reforçada a competitividade, vai vir os discursos da meritocracia, de que o seu sucesso depende apenas de você, então se você não está tendo sucesso, você é o culpado. E aí tem o funcionário do mês, então você tem que ser desse jeito, porque esse é o que é valorizado socialmente, e o que é irônico, que é, assim, muito engraçado, porque se eu tivesse uma empresa, eu gostaria, né, que todos os meus funcionários fossem funcionários do mês, né, porque eu entendo que pessoas felizes, bem remuneradas, bem tratadas, né, inseridas num bom ambiente, elas produzem com mais qualidade, elas produzem feliz, elas produzem com desejo, né, com tesão de estar naquele lugar, né. Mas percebam aí que por que o discurso do outro é importante? Porque é nas relações com o outro que a gente se humaniza, que a gente vai se construindo e nos constituindo enquanto ser humano. Então é nas interações sociais que os discursos são produzidos e validados, ou seja, é na relação com o outro que produzimos, né, são produzidos os modos de existir no mundo, os modos de nos comportarmos no mundo, o modo de sentirmos o mundo e aí agirmos nesse mundo, né? Então, o outro é importante, não tem como não se relacionar com o outro, né? A gente vai ter que encontrar os nossos grupos com discursos mais próximos dos nossos, né? Que nos valorize, que nos traga um sentimento de bem-estar, né? Então, o outro é importante, então precisamos aprender a lidar com o outro, né? O que a gente não pode deixar é ser engolido pelo outro por discursos tóxicos que esse outro vai reproduzir ali nas relações. E também a gente não pode entender esse outro,
né, que reproduz esses discursos como um grande vilão, né? Porque ele também é produto aí de uma história. E quando a gente está falando de comportamento humano, a gente tem que trabalhar com a ideia de probabilidade, tá? Então não existe uma regra, não existe uma fórmula, mas sim probabilidade. Então, se uma pessoa cresceu num ambiente de discursos mais, vou aí dar esse nome de negativo, né? A probabilidade de mais tarde ela reproduzir isso é muito maior, né? E aí tá onde muita gente se acha espertinho. Ah, mas eu cresci num ambiente tal e não me tornei dessa forma. Probabilidade, singularidade. Cada pessoa é singular, cada pessoa reage e se deixa afetar de uma forma, né? A gente pincela de uma forma. Ninguém se veste igualzinho. Então, né, já começa por aí, né? Tudo bem, tem ali determinadas festas, a gente vai, né, vestir mais próximo de um igual, mas mesmo assim não vai ser totalmente igual, o cabelo vai estar diferente, há aspectos singulares, né? Não vai dar para ser tudo igualzinho, né? Então, probabilidade nesse sentido. E aí, então, buscar esses grupos que possam nos validar e aí sentirmos bem com nós mesmos. E aí a psicoterapia surge justamente, né, como um espaço específico para esse tipo de conversa, né, para essa pessoa entender a sua história, entender os discursos que perpassam ela, os discursos que ela vestiu ao longo da sua vida. E aí entendendo, né, esses discursos, né, para criar uma nova narrativa para si mesmo. Aprender a lidar, fazer escolhas, né? O que é difícil, é muito difícil, né? Lidar com outro é muito difícil, né? Freud, quando vai dizer as 3 coisas que mais trazem sofrimento ao ser humano, ele vai dizer, a primeira, a força da natureza, que a gente não controla, né? Aí as grandes tsunami, vulcão e terremotos, e o nosso corpo frágil, né? A segunda coisa, diante dessa força da natureza. Mas ele chama atenção para a terceira coisa que mais nos causa sofrimento, que são as relações humanas, né? Conviver com o outro, né? Os discursos que são produzidos. Mas eu também penso que as relações humanas são uma moeda de 2 faces, né? Então, ao mesmo tempo que ela produz discursos tóxicos, ela também produz discursos e valida discursos que nos faz florescer, que nos faz crescer, né? Então, é importante nós buscarmos esses discursos, né? Só que é um processo difícil, né? Especialmente se há 20 anos aí foi o oposto disso, o contrário disso, né? Então já está meio enraizado, mas a raiz dá para tirar também esse tipo de raiz, né? Algumas marcas vão ficar, né? Cicatrizes vão ficar, talvez fiquem, e é importante que elas fiquem, né? Mas, então, há discursos mais positivos, mais que podem nos gerar bem-estar, só que é difícil, né, a gente buscar novos grupos, porque a gente tem esse sentimento de querer pertencer a algum lugar, né? E aí a gente quer pertencer especialmente à nossa família. Mas é complicado quando essa família reproduz, né, produz discursos tóxicos que nos colocam no lugar de sofrimento, né? Aí é difícil quebrar, porque muitas vezes quebrar, né, não significa se relacionar diferente com a sua família. Às vezes pode ser um rompimento concreto mesmo, de você não poder mais conviver com essas pessoas, conviver com a sua família, conviver com o seu parceiro, parceira amorosa, enfim, né, é muito difícil para poder tomar essa decisão, né? Então, o lugar do outro é um lugar muito importante nas nossas vidas, né? Porque é na relação social que os discursos, novamente, são produzidos e validados, né? Então, a gente tem que aí fazer o exercício, e aí a psicoterapia é um lugar muito adequado, muito propício para
dar início a esse exercício de criarmos uma nova narrativa para nós, né? Buscarmos novos lugares, buscarmos novas roupas para a gente vestir, né? Então, se a gente cresceu aí vestindo uma roupa, eu sou um lixo, e passamos a nos comportar como supostamente uma pessoa lixo né? A gente pode trocar essa roupa, né? A gente vai trocando aos pouquinhos, né? É difícil, né, a gente se desfazer muitas vezes de alguma coisa, né, aquela roupinha que a gente quer, por mais que não sirva pra gente, né, a gente se apega a algumas coisas, mas a gente está se apegando a algumas coisas que nos está gerando sofrimento. E aí conversarmos e entender, né, por que esse grande apego, né, então, é isso, o outro é importante sim, não tem jeito, né? A opinião do outro é sim e vai ser importante, mas vamos buscar opiniões, discursos que possam nos acrescentar, nos fazer crescer e não nos deixar engolir por discursos tóxicos, né? E aí, com um final, assim, uma sugestão, eu vou sugerir, como gosto muito de arte, vou sugerir uma música para vocês aí, uma mensagem, né? Ela chama True Colors, da Cyndi Lauper, né? As suas cores verdadeiras, né? E ali no refrão vai dizer, eu vejo as suas cores verdadeiras, né? Eu vejo o seu verdadeiro eu, né? Eu sei que é difícil ser você nesse mundo de pessoas, né? E aí a gente vai se sentir pequeno mesmo, mas é importante sermos nós, né? Então vale a pena dar uma escutada nessa música, digita lá no Google, True Colors, eu vou deixar aqui o link também dessa música no vídeo, é justamente isso, né? Então procurarmos grupos de pessoas que nos vejam e nos validem para que a gente possa se sentir bem com nós mesmos e aí, né, podermos ter uma boa autoestima, né, para podermos viver socialmente.